Boa noite. Eu gosto dessa casa por causa disso, tem boa noite gostoso, né? Gente, mas quando eu venho para cá, que eu vejo aquele senhor tocando violão, e assim, é uma energia tão boa, tão acolhedora, que a gente pode ficar com medo de falar, pode ficar tenso, aí aquilo vai se dissipando, aquilo vai saindo. Como que a música, né, atinge o cerne de nossas almas. Hoje, essa palestra é uma palestra diferente. Não sei de onde eu tirei isso, eu recebo muita poesia através da espiritualidade, e essa coisa artística, sei lá, se eu posso chamar de artística, sempre me envolve, e eu gosto de fazer algo diferente, até para chamar atenção mesmo, porque a gente às vezes fica restrito a um segmento ou uma forma de expressar o conhecimento. Muitas vezes não há uma interação, não há uma modificação, então é só um pequeno monólogo e ao mesmo tempo uma explanação doutrinária dessa obra maravilhosa chamada Céu e Inferno, que poucos infelizmente leem. De mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte dos ímpios, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel 33, 11. Esse aqui eu, a desgraçada Claire. O que vocês querem que eu diga nessa noite? Paciência? Resignação? Esperança? Isso não passa de palavras para aqueles que sabem que, inumeráveis como as pedras da saraivada, o sofrimento lhe perdurarão na sucessão interminável dos séculos. Posso avisá-los, dizes tu, que vaga palavra. Onde encontrar coragem e esperança para tanto? Procurem, pois, inteligência obtusa, saber o que seja um dia eterno, um dia, uma hora, um ano, um século, que sei eu. Se as horas não se dividem, as estações não variam, eterno e lento, como a água que o rochedo roreja. E esse dia execrano maldito pesa sobre mim como uma avalanche de chumbo. Eu sofro. Ouviste bem? Eu sofro. Em torno de mim, apenas sombras, silenciosas e indiferentes. Eu sofro, contudo sei que acima dessa miséria reina o Deus Pai para qual tudo se caminha. Eu quero pensar nele, implorar misericórdia, mas debato-me e vivo de rojo, como estropiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei qual poder me traz essa reunião. Talvez seja a salvação. Eu te deixo mais calma, mais reanimada, qual anciã enregelada que se aquece ao primeiro raio de sol. Gélida, minha alma se reanima à tua aproximação. Mas também a minha desgraça aumenta a cada dia ao conhecimento da eternidade. Oh, miséria! Malditam sejam essas horas de inércia, a qual esquecida de toda caridade, de toda bondade, de todo afeto, eu só pensava em mim mesma. Malditos interesses mundanos, preocupações materiais que me cegaram e perderam. Agora, o remorso do tempo perdido. Que direi a vocês que me ouvem? Vela constantemente, ama mais ao próximo que a ti mesmo. Não retardes a marcha, nem engorde vosso corpo em detrimento de vossas almas. Vela como ensinava o Salvador a seus discípulos. Que digo eu, se hoje meu espírito concebe essa ideia, o coração nunca os ouviu, qual o cão escorraçado, rastejando de medo. Assim eu me encontro, eu, sem conhecer ainda o voluntário amor. Muito tarda a despontar em mim a sua verdadeira aurora. Orem por minha alma tão dissecada e tão miserável. Porque às vezes eu sinto que vocês me esquecem aqui. Essas reuniões mediúnicas. Vocês acham o quê? Que essas preces isoladas ou a simples pronúncia do meu nome bastarão ao apaziguamento das minhas penas? Não, 100 vezes não. Eu urro de dor, errante,
sem repouso, sem asilo, sem esperança, sem um lar, sentindo o aguilhão eterno do castigo, a enterrasse-me na alma revoltada. Quando vejo vossos lamentos aí na terra, rio-me deles. Que são vossos lamentos? Dores, tormentos que o sono susta. Durmo eu aqui? Quero. Ouviste bem? Quero. Mas também quero que cada um de vocês, deixando as vossas lucubrações filosóficas, se ocupe de mim e faça com que outras pessoas mais também se ocupem. Eu não posso definir o tempo que se escoa sem que as horas lhe assinalem períodos. Vejo apenas um pleno raio de esperança. Fosse tu que me desses, não me abandones, pois aqui, sozinho, em meio do nada, eu sei que ainda sou eu, a desgraçada Claire. Boa noite. Chamo-me Luiz, mentor de Allan Kardec. São Luís da Igreja Católica. Muitos de vocês devem estar perguntando o que fez essa mulher para passar por tudo isso. Ela matou, roubou, assassinou? Não. Ela não fez nada que afrontasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que vocês chamam felicidade de terreno, gozos, adulações, felicidades materiais, tudo lhe parecia sorrir, a ponto das pessoas que a viam sentirem inveja delas. Mas querem saber? Ela foi egoísta, possuía tudo, exceto um bom coração. Como ela se fixou apenas dos bens materiais, que hoje não mais existe, o vácuo se lhe fez em torno. E ela vê o nada, e esse nada lhe parece eterno. Como não amou a ninguém a não ser a si mesma, hoje não encontra ninguém que a ame. E vê-se insulada, sozinha, nesse sofrimento, no plano espiritual. Onde ela está, não tem ninguém que pensa nela, ora por ela, e isso lhe parece uma tortura, porque na verdade ela se tortura a si própria. Vocês podem estar perguntando onde estão os demônios, mas esses demônios também não a perturbam, porque ela se perturba, ela se tortura a si mesma. Porque, aliás, se os demônios aparecessem para ela, seria alguém a se preocupar com ela. Hoje, não tem ninguém que se preocupa com ela, da mesma forma, quando encarnada, ela não se preocupou com ninguém. O egoísmo foi sua alegria na terra. Pois bem, é ainda hoje verme a lhe corroer-lhe o espírito, seu verdadeiro demônio. Boa noite. Edmundo agora, tá? Essa página demonstra todo o resumo, seria um resumo da palestra de hoje. No livro Céu e Inferno, a quarta obra de Allan Kardec, lançada em 1º de agosto de 1865, segundo alguns estudiosos, fala o seguinte: se o Livro dos Espíritos pode ser considerado a base filosófica, o Livro dos Médiuns, a base experimental, o Evangelho segundo o Espiritismo, a base moral, o livro Céu e Inferno é bem a ilustração do mundo espiritual, com vasto e colorido exemplário das maiores e das diversas situações narradas pelos próprios desencarnados, que já foram encarnados um dia. Em 66 comunicações, verdadeira entrevista com o outro lado, apresentada por Allan Kardec, em o livro Céu e Inferno, elas são autênticas porque todas elas foram investigadas por diversos médiuns, por diversos pesquisadores. Elas são variadas porque
Kardec procurou uma variedade enorme de comunicações, inéditas, porque pela primeira vez uma doutrina se atrevia a mostrar a realidade do plano espiritual, e instrutiva, porque de todas as comunicações, Kardec extraía conhecimento moral para o nosso processo de libertação e conhecimento. A gente tem noção do que seja isso? A gente tem noção da profundidade do que é uma doutrina mostrar a realidade do plano espiritual, das diversas situações, desde um mendigo miserável até reis e rainhas. O Céu e o Inferno, dividido em duas partes, a primeira doutrinária, com 11 capítulos, e um exemplário com 66 comunicações. Só que eu vou precisar da ajuda de vocês. É diferente essa palestra. Quem é que está com o capítulo 1 aí? Atrás da folhinha dada. Capítulo 1. Qual é o teu nome? Carol? Carol, o que diz o capítulo 1? Olha só, gente. Olha o livro, como é que fala. Eu vou dar pinceladas para quando terminar a palestra, todo mundo vai esgotar esse estoque do livro Céu e Inferno. Que é um livro que, infelizmente, a gente lê pouco. A gente lê o Evangelho, faz o Evangelho em casa, e a gente se esquece da grandiosidade dessa obra. Sabe o que diz, Carol, esse capítulo? Fala o seguinte: a responsabilidade humana de não semear na sociedade germes da dissolução do materialismo. É o cuidado que a gente tem que ter. É o cuidado que a gente tem que ter. A gente, às vezes, quando está nervosinho, com raiva, eu não acredito em nada disso, não. Não quero saber, esse negócio de espírito não existe, plano espiritual não existe. Quem está do lado da gente está vendo. As crianças estão vendo. Se não tem plano espiritual, não tem futuro, não tem nada, então eu posso roubar, matar, adulterar, exagerar. Olha só o cuidado que nós temos que ter com a nossa fala, com o cuidado das pessoas que nos cercam, para que a gente não seja instrumento de disseminação do materialismo, que é totalmente o oposto da missão do espiritismo, que é mostrar a realidade física e espiritual e as consequências do plano espiritual pela nossa responsabilidade no plano físico. Isso é uma maravilha. Então, nesse capítulo, Carol, vem mostrando para que a gente tenha esse cuidado de não disseminar o materialismo, como muitas linhas materialistas faz. Aí a gente entra no capítulo, e é interessante também que nesse capítulo fala do panteísmo, né? Aquela coisa, Deus está em tudo, a gente sai de Deus e volta para Deus. Só que a doutrina espírita trouxe uma responsabilidade enorme, que é a tua individualidade, que nunca mais vai se perder. Porque no panteísmo, tudo sai de Deus e volta para Deus. E a gente perde a nossa individualidade, ou seja, se isenta das nossas responsabilidades. Na doutrina espírita, não. Saímos de Deus, do todo. Mas na nossa trajetória do átomo ao arcanjo, você permanece com a tua individualidade. Olha a responsabilidade. Aí a gente entra no capítulo 2. Quem é que está no capítulo 2? Capítulo 2. Atrás da folha. Vamos lá, vamos acordar, gente. Ninguém vai dormir nessa palestra, não. Oi? Não, segunda parte não, capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2. Temor da morte. Oi? Está com você? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Ana. Você estava dormindo, Ana. Mas é para pegar todo mundo de surpresa mesmo. Ela chegou de viagem hoje. Está na viagem ainda. Sabe o que diz, Ana, esse capítulo? Olha que delícia esse capítulo fala, gente. Ele fala do instinto de preservação dos seres vivos, de todos os seres vivos. Gente, uma planta, ela busca o sol. Isso é instintivo. E todos nós trazemos esse instinto de preservação, né? Atenuada, né, pela nossa intelectualidade. O que isso significa? Todos nós temos o sentimento inato da vida futura. Desde a gente vai ver na escrita cuneiforme, naquelas escritas encontradas nas cavernas, eles já sabiam que tinha algo além. Os egípcios milenares, a China milenar, todos eles já sabiam que tinha algo além do campo físico. Então, só pessoas muito, aí ele fala nesse capítulo, só pessoas muito cheias de amor próprio, né?
paixões por si mesmo, mas não é amor próprio no sentido bom, não. Aquelas pessoas que não acreditam em nada e que não acreditam nisso. Mas aí ele fala o seguinte, que à medida que a gente compreende, olha que coisa interessante, melhor a vida futura, o pavor diminui. Gente, aí eu me lembro de Chico Xavier. Se Chico Xavier, que tinha contato direto com os espíritos, lá no avião, ele começou a gritar, o avião em turbulência, e a gente? Aí ele vem falando o seguinte, o que é necessário para acabar com esse temor da morte? Ele fala o seguinte, desprendimento total. Conhecimento, você não tem, esse corpo não é teu, a casa não é tua, esse marido não é teu, querida, essa esposa não é tua, o filho não é teu, os bens que você adquiriu não são teus, nada é nosso, só o que a gente tem como conhecimento e sentimento depurado. Nada é teu, nada é nosso. Gente, temos que trazer esse conhecimento cada vez mais de forma potente dentro da gente para ir diluindo esse pavor da morte. Vocês têm ideia, quando eu era pequeno, eu tinha tanto medo de morrer, que eu tenho uma irmã que é maldosa, a mais nova é terrível. Não sei porque antigamente, né, essa não, é a mais novinha, essa daí era mais ou menos. Essa mais legalzinha, tanto que anda comigo sempre, porque as outras são maldosas. O que ela fez? Antigamente tinha um canudinho que tinha uma hastezinha plástica. Eu não sei para que colocava aquilo ali. Eu acho que era pegar restinho de iogurte, aquela coisinha. Tinha tipo uma pazinha. Eu coloquei aquele dentro da Coca-Cola, do refrigerante, e forcei lá um pouquinho, aquilo entrou lá e estou tomando meu refrigerante. Só que eu achei que estava puxando muito gás. Aí eu falei, vou tirar esse canudinho, vou beber no gargalo meu. Puxei. Quando eu puxei, olhei, eu vi o canudinho vazio, sem aquela haste plástica. Eu olhei e falei, meu Deus, onde está aquele negocinho? Não vi. Mas eu estava com sede, fui beber, peguei a Coca-Cola e bebi. A minha irmã maldosa olhou para mim, a mais nova, gente, do mal mesmo. Ela fez assim, ah lá. Aí eu olhei para ver o negocinho plástico, eu não vi. Ela falou assim, ah lá, você engoliu, vai morrer. E eu fui desmaiando. Aí quando ela viu que eu estava morrendo mesmo, Edmundo, tá preso num gargalo. A gente morre de medo. Olha que caos. Olha o pavor que faz com a gente. Por isso que tem gente que pega um diagnóstico de câncer, morre 2, 3 dias. E outros não morrem. Eu conheço gente que já está 4 anos, faz quimioterapia, faz radioterapia, volta, comprou um carro novo agora e ele não está nem aí. E outros morrem em questão de dias. O pavor, eu acho que vocês viram, acho que eu morro à toa. Porque, gente, olha o medo que faz com a gente. Então, a gente tem que estar atento, né? Por que dá medo de morrer? Até aquela coisa de religião certa, você vai para o céu, vai para o inferno, vai queimar no mármore do inferno, tem aquelas coisas todas. Vela roxa, quando o pessoal faz trabalho, ele fica com medo daquilo ali. Vela, pano roxo. Olha, viu o pano da Claire que ela estava usando, gente. Pano roxo, não podia vir um verde, amarelo do Brasil, sabe? E tem umas coisas assim. Tem países que tem até caixão colorido, lá no México, tem até um ritual de festa quando a pessoa parte, mas tem vezes que a gente começa a ver por que a pessoa tem medo. Culpa. A gente chega na clínica, muita gente com culpa. Sabe, a gente deixa de fazer muita coisa da pessoa em vida. A gente não diz que ama, não abraça um vizinho, um filho, um amigo, não olha nos olhos e fala, eu te amo. A gente não fala isso, porque pode pensar o que de mim? A gente tem medo de expressar nossos sentimentos nobres. Então, a gente às vezes não ajuda. Às vezes vem paciente espírita, volta para continuar a mesma pessoa. Que não é porque a gente está aqui vai ser santo, não. Tem gente que entra em centro espírita e sai e continua a mesma pessoa. Acredita, acho legal, é bacana, mas não se modifica, porque não compreendeu a mensagem. E eu falo para mim também isso. Então, sabe, tudo isso faz a gente ter medo. Tem casos que a gente vê que a pessoa acabou de... Eu falei igual outro, o defunto nem esfriou, já está briga, pancadaria por bem, por terreno, por joias, sabe? A ganância, a ambição, tudo isso gera culpa e faz com que a gente sofra. Por isso que eu vou deixar isso de lado, né? E vou para o capítulo 3. Quem é que está com o capítulo 3? Qual é o teu nome? Mota? Isso. Mota. O que diz o capítulo 3? O céu. Olha só, gente. O céu já começou a mudar a vibração um pouquinho, né?
Ó, falou em céu, vibração boa, né, Mota? Do latim, coelum, formado do grego coelhos, que significa côncavo. Eles acreditavam que o céu era uma grande concavidade. E muitas civilizações acreditavam que havia 7 céus superpostos, esferas concêntricas, ao qual estava grudado o Sol, a Lua, e aquilo rodava como se fosse um sobreposto sobre o outro, e muita gente acreditava que tinha 7º céu, 7 céus. Tanto que quem tem 19 anos, igualmente a mim, que é adolescente, lembra da revista 7º Céu, gente? Aí, ó, o povo da velha guarda, entendeu? Então, só que os avanços da ciência, da própria igreja, né, católica, vem mostrando, tanto que o João Paulo II, uma vez numa entrevista, falou que céu e inferno, o céu é um estado de consciência. Olha o avanço, céu é um estado de consciência. Então, gente, a doutrina espírita nesse capítulo, Mota, vem falar o seguinte, perdoe, construa teu céu aqui, ame. Deixa para lá algumas coisas. Muitas vezes perder é ganhar. Paz é mais importante que dinheiro. Paz é mais importante do que bens materiais. Então, sabe, aí vem falando para a gente construir o nosso céu aqui. Porque tem gente que acha que vai morrer para ir para o céu ou para o inferno lá ainda. E a doutrina espírita, nesse capítulo, vem falando que você tem que construir o seu céu aqui, senão você vai para o inferno lá. Sabe, é o perdão, o estudo constante, é o processo de libertação, é o bem-estar, busca ajuda, vai para médico, vai para psicólogo, vai para atendimento fraterno da casa espírita, vai fazer o bem. Construa teu céu aqui, porque esse céu que você vai construir aqui é o céu que você vai levar para lá. Céu da consciência tranquila, né? E por aí vai. Aí a gente vai para o capítulo 4. Quem está no capítulo 4? Qual é o teu nome? Roberto? Que diz? Capítulo 4. Em fé. Roberto começou a baixar a vibração. Está vendo, Roberto? Por que eu estou brincando dessa forma? Porque uma vez eu fiz uma palestra num centro espírita, Cabo Frio, e eu contei uma historinha, Roberto, de um cara que era muito maldoso e fazia muita maldade e tal, e fez tanta maldade que quando ele morreu foi para o inferno. Só que chegou lá, o diabo não aceitou ele não. Falou, o quê? Você está pior que eu. Aí ele ficou assim, mas para onde eu vou então? Eu não posso ir para o céu, porque não tem vibração para ir para o céu. No inferno não sou aceito. Aí o diabo falou assim, só tem um lugarzinho para você. É para o 5º dos infernos, 5º andar. Só que passaram séculos, tal, muito sofrimento, os espíritos de luz, né, se reuniram e falaram, vamos ver o que fazer uma entrevista com esse cara, foram lá num livro, no catálogo, e viram que se ele tinha alguma chance, se ele lembrava de alguma coisa boa. Foram lá entrevistar ele. Olha que trabalho que a gente dá para o espírito de luz. Desceu lá no 5º andar para entrevistar ele, falou, cara, você já fez alguma coisa boa? Lembra, com tua mãe, não é possível. Minha mãe não, cara, minha mãe eu mentia pra caramba. Eu roubei dinheiro da minha mãe, pegava dinheiro escondido. Teu tio não, madrinha não, irmão, colega de escola, namoradinha, nem um peguetezinho não, cara. Traía todas elas, fazia muita maldade, deixava tudo no sofrimento. Nada. Aí ele teve um momento que ele falou assim, peraí, o que foi? Lembrou de alguma coisa? Ele, não, mas deixa para lá, isso não tem relevância. Os anjos falaram, cara, conta pra gente o que você fez de bom. Ele falou assim, teve um dia que uma aranha caiu no formigueiro e eu dei um peteleco na aranha, mas não sei se foi para sacanear as formigas, mas eu terminei salvando a vida da aranha. Quando ele lembrou disso, cai uma escada em forma de teia de aranha e consegue fazer com que ele subisse por essa escada e saísse lá do 5º dos infernos. Eu contei essa história no centro espírita. No finalzinho, a dirigente me chama, Edmundo, olha, filho, olha só, muito bonita a tua palestra, mas quando você falou em sacanear vem de sacanagem. Então, eu vi que a vibração do centro mudou, eu comecei a entrar em oração para mudar a vibração do centro. Aí eu falei, Jesus tem misericórdia. Quer dizer que por causa de uma palavrinha errada, já mudou a vibração do centro para baixo? E as coisas boas que eu falei, Jesus amou as orações todas. Olha a limitação nossa, gente. Aí eu falei, ela falou assim, eu falei, mas sacanagem está na tua cabeça. Eu falo, gente, sacanagem está na tua cabeça. Porque pega um dicionário, sacanear significa ludibriar, dar a volta em. Ele deu a volta nas formigas, salvou a vida da aranha. Você tem que estudar mais e
mudar a tua vibração, dá licença, e fui embora. Nunca mais me chamaram para fazer palestra lá, mas... Gente, olha as limitações das pessoas. Tudo que a Claire falou, desgraça, não sei o quê, maldito, está tudo aqui no livro Céu e Inferno, tá? Eu nem sei como eu consegui decorar esse texto da Claire. Eu fiquei tão encantado com o sofrimento da Claire, porque era muito parecido com a gente. Adoro uma farra. Eu, então, adoro uma farra. Sabe? Tem hora que eu tenho que falar, Edmundo, vai ajudar, vai falar, fazer palestra, vão ajudar numa casa espírita, vão divulgar o Evangelho de Jesus. Porque se deixar, eu soltar um pagode ali, até eu no meio. Então, sabe, eu me identifiquei muito com a Claire. Aí eu já estou com medo de ficar naquele sofrimento, de nos bens materiais, que não vamos levar nada. Bom, nesse capítulo aí vem falando do inferno, como que era naquelas tribos, aí fala do rochedo de Sísifo, né? Que é aquele estátua, aquele homem carregando peso eternamente, o tonel das Denaides, que era um caldeirão de azeite. Aí a Igreja Católica ainda colocou o inferno com azeite fervendo, e os anjos olhavam de vez em quando para ver os supliciados se contorcerem. Tem a pedra de Axel, que amarrava a pessoa eternamente, batendo a cabeça nas pedras. E tem vários tipos de inferno. Tem o inferno de gelo, para aquele povo que morava na região gelada. Tem o inferno de fogo, para quem mora em regiões quentes. Mas é tudo uma visão antropomórfica. O que significa uma visão antropomórfica? Deus com características humanas. Esses lugares com características humanas. E a doutrina espírita vem, sabe, dentro desse capítulo, Roberto, acabando com essa visão arcaica, antropomórfica, pequena. Vem falando que inferno, você pode construir teu inferno das drogas, da dependência química, da mentira, da fofoca, da maledicência, da depressão, do egoísmo. Tem gente que vive inferno na mesma cidade. Tem gente que odeia Cabo Frio, odeia São Pedro Aldeia, tem gente que ama isso aqui. Por quê? O céu e o inferno é o estado de consciência de cada um. Eu já enjoei um pouquinho da região, mas não vou falar que é o inferno, não acho não. Entendeu? Então somos nós que construímos, é a nossa visão, é o nosso mau humor, nosso egoísmo, sabe? A gente vem falando sobre isso. Gente, vocês imaginam a quebra de paradigma disso aqui? De Kardec, isso em 1861, sabe? Quebrando os paradigmas dessa visão antropomórfica, humana, pequena, sobre céu e inferno. Fazendo com que a gente tome consciência disso e construa teu céu aqui. O céu é você que vai construir, bebê. É igual meu amigo fala, o céu é você que vai construir, bebê. É você que vai mudar a tua vida. É você que é responsável pela tua própria construção, pela tua própria felicidade. Tem gente que vive no inferno. Gente preguiçosa, faz as coisas devagar, vai empurrando tudo com a barriga, sabe? E não consegue estudar, não consegue fazer uma palestra, não consegue ler uma página, não consegue fazer uma oração, porque eu tenho medo, não sei se eu estou preparado. Vai, infeliz, morre então. Jesus. Tem gente que tem medo de tudo, não faz nada. É aqui tua oportunidade, gente. É esse momento. Jesus. É aqui agora, senão a gente entra dentro do centro espírita, sai e transforma isso aqui no igrejismo, que não condiz com o conhecimento espírita. A gente está quebrando os paradigmas, a doutrina espírita veio para quebrar esses paradigmas todos, sabe? Construa teu céu aqui, peça perdão, reconcilia com aquela cunhada infeliz lá, com aquele vizinho, sabe? Deixa para lá, quer pedaço de muro? Toma, tá bom? Abraço e feliz, felicidade para você. Jesus te ama também. E vai. Porque não adianta, sabe? Não adianta, senão a gente entra dentro do centro espírita, sai, vai e volta, e não muda. Aí vem falando do limbo, né? Aí foram mudando, tem um processo de evolução do limbo, né? Aí pelo menos, mas também com essa visão circunscrita, eterno. Aí a gente tem o inferno da sujeira, das dívidas. Tem gente que não vive inferno de dívida, não tem menor controle financeiro, sabe? Vive inferno mesmo, e é horrível. Trabalha para pagar, cartão, e pega emprestado, não sabe. E não importa quanto você ganha não, tá? Tem gente que pode ganhar o que for, vai continuar devendo. Da desorganização, da ansiedade, da tristeza, da solidão, entendeu? Da dependência química, da insatisfação, da fé, e por aí vai. Tem gente que constrói o inferno à toa, entendeu? Da briga judicial. Gente,
Eu sempre falo para as pessoas, você pode processar uma pessoa rindo. Eu vivo num caos com Prolagos. Assim, me dá pavor, porque você consome se você não consumir, você paga. Se você consome a cota, você paga dobrado. Se você paga. Se você consumir além da cota, paga dobrado, porque caiu em tabela progressiva. Aí eu abri um processo para ver o que pode ser feito, mas já me deu raiva, eu me controlei, porque eu lembro quando eu era pequenininho em São Vicente, a tubulação passava pelo nosso sítio, a gente dava água para os trabalhadores, tubulação para vir para cá. Aí eu começo a fazer oração, me controlo para fazer oração, para não ter ódio. Você pode processar quem for reivindicar seu direito, não precisa ter ódio. A gente adora ter ódio primeiro, para se justificar psicologicamente, para processar, para reivindicar teu direito. Se a herança é tua, meu amor, olha só, não concordo que você está pegando tudo. Então a gente entra na justiça e tal, tá bom? Vou ter que entrar com o advogado, vai ver quem é quem é de direito. Quer tomar um cafezinho agora? Vamos tomar um cafezinho com bolo. E acabou. Não precisa ter ódio não, gente. É esse inferno que a gente tem que desconstruir. Vocês entendem isso? Sabe? Isso que a gente... Eu não preciso de ódio para poder reivindicar meus direitos. Eu não preciso ter ódio, sabe? Porque senão isso constrói inferno. E a gente continua a mesma pessoa. Aí a gente entra no capítulo 5. Quem está no capítulo 5? Qual é o teu nome? Silvana. O que diz? Bom, o purgatório, o Evangelho de Jesus não faz menção ao purgatório, né? Isso foi criado pela igreja no ano de 593, mas também é um dogma mais próximo da doutrina espírita, porque a pessoa, mais racional, né? Porque a pessoa pelo menos não vai eternamente para o inferno. E as penas podem ser resgatadas, mas só que isso gerou o quê? Nesse capítulo ele vem falando sobre isso, originou um comércio escandaloso das indulgências, porque aí você dá uma igreja, constrói não sei o que, me dá terreno, ouro, que Deus te perdoa. E até hoje a gente está vendo o que aconteceu, né? Como acontece isso. Se tornou uma renda mais gentosa do que o inferno, porque no inferno você já está condenado mesmo. No purgatório você paga para poder tirar a alma de lá. Foi por isso que Martinho Lutero, né? Essa venda das indulgências, essa coisa toda, foi um dos primeiros protestantes, mas antes de Martinho Lutero, a gente vai ver que Calvin, né? Calvin, lá na Boêmia, João Rus, na antiga Boêmia já tinha feito um movimento também contra isso, e a gente vai vendo que vai quebrando os paradigmas, mas já começou a quebrar também o paradigma daquilo que foi instituído como penas eternas, inferno eterno e condenações eternas. Aí a gente entra no capítulo 6, quem está no capítulo 6? Qual é o teu nome? Ivaneia. O que diz, Ivaneia? Olha só, nesse capítulo fala, por que então foi criado isso, doutrina das penas eternas? Pelo estado material da gente, a gente era quase das cavernas, então tinha que agariar fiéis por medo. Você vai para o inferno eterno, e aí a pessoa ficava com medo. Então ela teve esse papel, né? Mas está muito próximo do primitivismo. Teve o papel? Teve. Muitas pessoas tinham medo de ir para o inferno, então hoje é mais racional. Hoje a doutrina espírita vem falando assim, você vai ser responsabilizado pelo que você fizer. Lei de ação e reação. Então, isso não pertence a nós, tanto que Jesus falou, tem muita coisa a dizer-vos, mas presentemente vós não podeis suportar. Bom, aí a gente entra no capítulo 7. Quem é que está no capítulo 7? Qual é o teu nome? Érica. As penas futuras segundo o Espiritismo. A carne é fraca? Olha que coisa engraçada, né? As penas futuras, né? A carne é fraca? Gente, esse é um capítulo fantástico, porque a gente culpa a carne. Eu não tenho moral ou ética, ou cedo um desejo, a carne é fraca, culpava. E ele vem falando o seguinte, querido, é o espírito, entendeu? A gente aprende na faculdade que tudo a gente tem uma tábua vazia, rasa, sem nada escrito. Só que a gente vai vendo nessas pesquisas, graças a Deus, de estudos sobre reencarnação, a gente vai vendo, por exemplo, Kim Il-Yang, lá em Seul, que com 1 mês e pouco olha para a mãe, com 2 meses mais ou menos, olha para a mãe e fala, mamãe, agora me lembro, já sei falar. E a mãe cai dura. E começa a chamar vizinho, né? Aquela mulher fala, minha filha vem cá e pede socorro. Aí o pai chega do trabalho, como descreve lá no Guinness Book, vai caminhando até
até a casa, chega lá, a mulher conta tudo pro marido, o marido olha para a mulher e fala assim, tá bom, meu amor, eu acredito em você, mas amanhã a gente está indo pro psiquiatra, tá? Aí vai lá pro quarto, eu olho o bebezinho e falo, um beijinho de papai, cadê o negocinho? Aí que a mamãe falou que você conversou com ela o dia todo. O bichinho olha pro pai e fala, conversei mesmo, papai. E ele cai duro no chão também. Porque mulher pensa que o homem não tem nervo não, gente, não tem medo não. Caiu lá no chão, desmaiou. E é uma história fantástica, mostrando a transcendência do espírito. Com 4 meses, ele... Mamãe, agora me lembro, eu já sei escrever. Me dá papel e caneta. Pega papel e caneta e escreve. Quando cai a tarde e o sol de Seul doura a terra, eu tenho a impressão que as nuvens brancas são remendo de pano novo que Papai do Céu coloca nas calças rasgadas dos anjos. Com 4 meses, com 9, 10 anos, termina a faculdade, formado em matemática concepcional, cálculo diferencial, um dos maiores fenômenos, está vivo, tá? Só vocês pesquisarem sobre ele. Então a gente, nesse capítulo também, Érica, fala dos princípios da doutrina espírita sobre a vida futura. Vários espíritos, né, por vários médiuns, foram avaliados, vários médiuns, vários espíritos, para ver se as respostas vinham iguais. Esse da carne é fraca é engraçado, porque a gente culpa a carne, agora a gente fala assim, meu santo não foi com dele, culpa até o santo, culpa até o mentor espiritual nosso. Ah, gente, meu santo não foi com dele, não é você não, né? É o santo que não vai com a cara do outro. A gente cria desculpa para tudo. Código Penal da Vida Futura. Nossa, esse capítulo, gente, ó, Código Penal da Vida Futura, com 33 artigos e alguns parágrafos, para mostrar para a gente, não precisa nem regressão, o que você faz agora e o que vai ser de você na vida futura. Isso é fantástico. Código Penal da Vida Futura. Leem. Quem já leu o livro Céu e Inferno, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda tá bom. Tem grupo espírita que não encontra ninguém que leu. Então, esse Código Penal, gente, não precisa mais nem de regressão. Leia o Código Penal da Vida Futura e vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Estejam preparados. E a gente vai para o capítulo 8. Quem é que está no capítulo 8? Qual é o nome do senhor? Carlos. Seu Carlos. Os anjos, segundo a igreja, reputação. Gente, esse capítulo é fantástico. Por quê que ele é fantástico? Porque os anjos, seres criados, tudo bonitinho, loirinho, de olhos azuis. Nunca vi nenhuma pintura de anjo baixinho, calvo, com cara de Paraíba. Vocês estão rindo por quê? Vocês estão zombando de mim, né? Eu nunca vi carinha de paraibinha. Sempre é tudo loirinho, de olhinho azul, e tudo inteligente. Aí entra a refutação. Aí é a refutação de Kardec. Mas peraí, seres criados tudo inteligente, então Deus escolheu Gabriel, Rafael, Uriel, não sei o que lá, Petaniel, e tudo bonitinho, loirinho? Não. Nesse capítulo ele fala assim, todos foram criados simples e ignorantes. Se chegou a angelitude, porque teve esforço, luta para chegar a esses patamares. Fantástico, né, gente? Olha a bondade de Deus, porque se Deus cria anjo, eu ia reivindicar, por que eu não virei anjo? Edmundo Nathaniel, Edmundo Uriel, porque não, eu ia falar que Deus é esse? Não, todos nós, criados simples e ignorantes, na nossa trajetória do átomo ao arcanjo. Olha que coisa linda, olha que visão mais divina de Deus. Como é que, sabe, nesse mesmo capítulo. Aí entra no capítulo 9. Quem está no capítulo 9? Qual é o teu nome? Irani. Os demônios. Você começou a baixar a vibração, né? Gente, a origem da crença dos demônios é desde muitos séculos, né? Muito tempo. E a gente sabe que muitas coisas foram criadas pela igreja, como eu falei com vocês, para atrair pelo pavor fiéis, né? E na maioria das vezes, se tudo estava bom, era Deus. Se tudo estava mais ruim, é o bicho. Minha mãe falou para mim não falar essa palavra. Mamãe fala assim, meu filho, fala o bicho. Mamãe tem 94 anos. Velhinha tá inteira. Fuma, bebe e joga no bicho ainda, gente. É danadinha. Joga baralho, ganha todo mundo no poker lá. Minhas irmãs se perdem de raiva, porque quem jogar com ela perde. E tem um olhinho só, tá? Que o outro já foi, mas ela tá ali. E essa história de culpar, né? Olha como que vem. Porque todo mundo culpa. Até hoje a gente culpa o bicho. Aí a gente vai para a doutrina espírita, culpa quem? O obsessor.
A Eva e Adão no paraíso, aí a Eva vai lá comer a dar fruto que não pode, aí culpa a serpente. Aí Adão culpa a Eva, que foi Eva que deu. As mulheres sofrem, gente, na história. Porque até hoje, sabe, é sempre o feminino que tem que trair, que tem que fazer isso, não é possível. É uma visão antropomórfica, uma visão machista, inclusive, sabe, de traição, de não sei o quê. Por isso que quem determinadas religiões não tem, né, líderes feminino. Mas vem se quebrando isso, graças a Deus. O ser humano vai quebrando seus paradigmas e vai sendo modificado. Aí ele vem explicando o demônio segundo a igreja, né? Aí, gente, olha que fala bonita. Se existiu antes de Deus, então Deus errou. Um ser criado eternamente tem o mesmo poder de Deus? Então não existe sentido. Deus não ia errar. Deus não joga dados, como diz Albert Einstein. Se foi criado por Deus, um dia ele vai ter que ter uma centelha de Deus nele. Se Lúcifer é um anjo de luz, como é que ele está nas trevas? E se ele chegou à angelitude, a esse patamar de anjo, então Jesus mentiu no Sermão da Montanha. Por que Jesus fala? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Um anjo pode ter inveja? Não tem sentido racional, não tem lógica. Um anjo não pode ter inveja, ele já está nesse patamar de limpeza, de instinto transformado em amor. Não tem sentido. Mas o nosso condicionamento, e o que a gente aprendeu até hoje? Está todo mundo aqui bonitinho, reunido. Eu quero ver se aparecer um espírito com chifre aqui, se fica um. Acho que nem eu fico. Porque a gente acredita ainda nisso. A gente acredita nisso. Vários espíritos já apareceram para Divaldo Franco, para Chico Xavier. E Chico Xavier, na fé deles, ele falou: meu irmão, em nome de Jesus, vem aqui. E conversou. E aquele espírito testava eles. E se modificaram. E depois se transformavam, testando a fé de Divaldo, de Chico. Quem já leu o livro Libertação? Libertação. Gente, é simplesmente fantástico, porque o chefe da falange do espírito do mal, primeiro que ele mandava os assessores dele ir lá e infernizar uma cidade. Como não estava conseguindo, não estava tendo êxito, ele mesmo, o Gregório, foi lá para comandar a falange de espírito do mal. Só que os espíritos do bem estavam atuando lá também, protegendo aquela cidade. E de repente, o Gregório vai com sua falange de espírito trevoso, e eu comecei a viajar na maionese, já vi aquele campo na minha mente, sabe? Vem aqueles espíritos das trevas e vai confrontar com os espíritos de luz. De repente é luz e treva, eles vão se juntando, e quem comandava a falange dos espíritos de luz era uma mulher, um espírito feminino, que trazia ainda na sua envergadura essa matriz feminina, que já tinha sido mãe dele. E simplesmente quando vai começar a batalha, ela simplesmente só fala assim: vem, filho. Desculpa que eu me emociono quando eu falo isso, porque ela vem, filho, e ele ali cai, e é levado para os hospitais para ser tratado. E numa parte o André Luiz fala: só aqueles que amam atingem causas mais profundas. Olha o amor de mãe, como transforma, como muda. E a gente continua ainda no nosso condicionamento, com medo, com não sei o quê, meu obsessor. Já vi espírita falando meu obsessor. Ainda ri com isso. Como que a gente tem que mudar? Como que nós temos que quebrar nosso paradigma? Aí a gente entra para o capítulo 10. Qual é o teu nome? Joubert. Ó, que chique, Joubert. Faltou só dinheiro, né, Joubert? Ou não? Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Até hoje, gente, atribui tudo o poder ao bicho. Sabe, qualquer coisa, isso não é de Deus. Espírito, as obras de Chico Xavier exaltando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amor puro, um dos maiores exemplos da Terra, um dos maiores exemplos para Chico Xavier, de desprendimento e de amor. E até hoje tem gente que fala: que nessas obras, não sei, porque o demônio pode também tomar forma de luz. E Chico Xavier falou: se o demônio prega o amor e a caridade, então a gente fica com o demônio. Até Jesus você sabia que até Jesus foi acusado pelos fariseus de fazer a obra pelos demônios? Sabe qual foi a resposta de Jesus no Evangelho? Sabe qual foi a resposta?
Reconhecereis a árvore pelo seu fruto. A má árvore não pode dar bons frutos. É a caridade e o amor. Fora isso, não tem como refutar a caridade e o amor. Aí a gente é no capítulo 11. Quem está com 11? Qual é o teu nome? Fabrício. Da proibição de evocar os mortos. Da proibição de evocar os mortos. Nesse capítulo fala o seguinte: os evangelhos nada dizem a esse respeito. Inclusive Jesus fez isso no Monte Tabor, tá? Quando ele se transfigura, materializou ali Moisés e Elias. E isso aí ele se baseia numa proibição de Moisés, né? Só que o Espiritismo também condena da forma como era feito lá, na época de Moisés, quando ele subiu no monte. O Espiritismo também condena a evocação de mortos para saber com quem você vai casar, número de mega-sena, resolver as suas questões pessoais. Não é essa a finalidade. E o Espiritismo, da mesma forma que Moisés, condena esse tipo de comportamento. Mas é engraçado que as leis evoluíram, né? Do olho por dente, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tudo já foram revogadas, menos a evocação. Por que será, né, gente? Mesmo sendo comprovado cientificamente, por diversas linhas da ciência, por aquelas as assinaturas, mesmo até dentro do campo jurídico, do campo científico, da física quântica, que chamam das mônadas. A gente precisa rever isso. Aí a gente na segunda parte. Quem está com a segunda parte? Segunda parte. Qual é o teu nome? Sileia. Sileia. Segunda parte fala o quê? Capítulo 1, né? Segunda parte, capítulo 1. 66. Não. Segunda parte, o passamento. Quem tá? Qual é o teu nome? Ellen. O passamento, né, Ellen? E sim. Gente, aí ele está falando assim, a certeza da vida futura não exclui as apreensões desta para outra vida. Pensa bem, quem estuda vai ver que para você reencarnar, você tem que aquele setor não esqueci o nome da palavra, que você vai reduzir o perispírito a nível de um óvulo para se ligar a bom, não? Não, né? Que usa na doutrina espírita, quando eles falam que vai reduzir o espírito. Isso, que vai, mas tem outro nome, eu não lembro o nome da palavra, mas que vai reduzir o espírito, tamanho de uma célula ao ovo, para poder ligar na expansão das células, nas divisões celulares, o perispírito vai acompanhando tudo. Então, dá trabalho isso, dá apreensão, há um certo desconforto para o espírito que vai reencarnar. Da mesma forma, a gente, para desencarnar, dá aquele desconforto. A gente está aqui, acostumado no campo material, né, físico, e para desprender, muita gente sofre. Aí, o que ele vem falando nesse capítulo, Eli? Que à medida que você se desprende materialmente, você sofre menos. E quanto mais desprendido das paixões, de bens terreno, sabe, dessas coisas materiais, quanto mais desprendido você sai. Tem gente que vai dormindo, tem gente que abre os olhos e já está no plano espiritual. Olha, então gente, na noite de hoje eu quero que vocês entendam bem isso. Por favor, eu também preciso, falo para mim, quanto mais desprendimento, mais facilidade e menos sofrimento para atingir o plano espiritual. É esse peso que nos prende aqui. E nesse capítulo ele fala sobre isso. Aí a gente vai terminando na segunda parte. Quem está na segunda parte? Você, né? 66, comunicações. 66 comunicações, gente, mostrando cada situação. Se você é rei, você vai ver mensagem. Se você é rainha, tem mensagem. Se você é rico, tem mensagem. Se você é pobre, tem mensagem. Se você é assassino, tem mensagem. Se você tem, sabe... Eu escolhi a Claire, um dos espíritos sofredores, que eu achei interessante, como ela só queria dinheiro, precisava de dinheiro, adulações, bens materiais, aquela coisa toda. Ela nunca amou ninguém, nunca se dedicou a ninguém, e ela ficou ali, isolada. Ela ficou num vazio, no nada. Então, companheiros, são 66 comunicações, 18 de espíritos felizes, 48 comunicações de espíritos bem parecidos com a gente. Para quê? Para que a gente possa mirar nesses espíritos e saber o que vai acontecer com cada um de nós no plano espiritual. Então nós temos que desconstruir nosso inferno interior, pedir ajuda psicológica, médica, sabe? O momento é chegado para cada um de nós, sabe? A dor não chega à toa, a dor é como uma flecha incandescente que chega ateando fogo na carne de nossas almas. Muitas das vezes, quanto maior a dor, mais oportunidade de mudança. Então, aqui, gente, não tem
Lá no plano espiritual não tem diazepam, cadernal, rivotril, não tem tarja preta, não tem whiskyzinho, maconhazinha, não tem o que para relaxar, para ter coragem, não. O momento é chegado para cada um de nós. A grande noite escura terá que dar lugar a uma nova aurora, um novo nível de conhecimento. É o momento da gente, sabe, fazer profundas reflexões sobre o que a gente está fazendo na nossa vida. Com tanto conhecimento, é o momento de se desprender, de construir nosso céu interior, porque é esse céu que você vai construir aqui que você vai levar para lá. Não adianta. É aqui que você tem que construir teu céu, do perdão, do amor, de deixar determinadas coisas para lá, da felicidade, buscar a felicidade. Se não está feliz, busca ajuda médica, psicológica, casa espírita, aumentar o número de atendimento fraterno nas casas, porque a gente tem que, de agora em diante, se responsabilizar pela construção de nosso céu. Eis-me eu aqui novamente, a desgraçada Claire. Depois de tantas reuniões mediúnicas, de tanto trabalho e tanto conhecimento nas casas espíritas, me sinto mais calma, mais tranquila, melhor, porque compreendo mais o que eu fiz para o que eu recebi. Se posso dizer alguma coisa para vocês hoje, nessa noite, é que não retardes a vossa marcha, nem engorde vosso corpo em detrimento de vossa alma. Boa noite, chamo-me Luiz, um dos mentores do nosso querido Kardec. São Luís da Igreja Católica. Se posso resumir os ensinamentos da noite de hoje, falo para cada um de vocês que céu e inferno é um estado de consciência. Então, a partir do momento que vocês sabem disso tudo, que vocês possam usar esse mecanismo em favor do crescimento próprio. Desconstruam o inferno que vocês construíram e construam o céu interior dentro de cada um de vós, porque é esse céu que vocês levarão para o plano espiritual. Chamo-me Edmundo e agradeço a vocês todos. Obrigado.